Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal A Bíblia e Você. Como você já sabe, aqui nós tratamos de questões do dia a dia tendo o ponto de vista da Bíblia como referência, mas sempre amparados pela história, economia, geografia, cultura, arqueologia e a própria ciência. Vamos dar continuidade à nossa microsérie falando sobre oração? No episódio 1, você deve se lembrar que nós respondemos a pergunta: por que podemos ter certeza que Deus escuta nossas orações? E nesse episódio, responderemos por que algumas orações não são respondidas. Está preparado? Então vamos lá. Nosso Pai nos céus quer muito ouvir nossas orações sinceras, mas Ele não responde todo tipo de oração. Por que não? E o que precisamos lembrar quando formos orar? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Deus não quer ouvir orações decoradas, nem lidas de um livro de orações. Ele quer que nossas palavras venham do coração. Você não ia gostar se, toda vez que um amigo fosse falar com você, ele sempre repetisse as mesmas palavras, não é mesmo? Bons amigos falam de coração e são abertos uns com os outros. Quando oramos a Deus sobre assuntos pessoais, usando nossas próprias palavras, mostramos que queremos ser amigos dele. Princípio bíblico, Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, onde se lê: E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Não podemos esperar que Deus responda a nossas orações se pedirmos uma coisa que Ele não gosta. Por exemplo, a Bíblia deixa claro que Deus não gosta de ganância e que não devemos acreditar em superstições, como uma boa sorte. Então, se alguém fizesse uma aposta e orasse para ter boa sorte, será que Deus iria atender a esse pedido? É óbvio que não. Para Deus ouvir nossas orações, nossos pedidos precisam combinar com o que a Bíblia diz. Princípio bíblico, Tiago capítulo 4, versículo 3, que diz: Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Nos tempos bíblicos, Deus não respondia às orações de quem desobedecia às leis justas dele, e ele não mudou. Se queremos que Deus responda a nossas orações, precisamos nos esforçar para obedecer às leis dele. Mas, e se nós tivermos feito coisas erradas no passado? Será que isso quer dizer que Deus nunca vai ouvir as nossas orações? Não. Deus pode nos perdoar se pararmos de fazer o que é errado e nos esforçarmos em fazer o que é certo. Princípio bíblico, Provérbios capítulo 28, versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. A oração não é só uma maneira de nos sentirmos melhor quando estamos estressados ou ansiosos. Orar mostra que confiamos em Deus e que respeitamos e amamos a Ele. O discípulo Tiago escreveu que se alguém não pedir com fé, essa pessoa não deve esperar receber algo de Deus. Para termos fé em Deus, precisamos gastar tempo nos esforçando para conhecer a Ele através da Bíblia. Assim vamos saber qual é a vontade de Deus e orar confiando que Ele vai nos responder. É verdade que Deus não responde a todas as orações, mas Ele ouve e responde às orações sinceras de milhões de pessoas. A Bíblia nos ajuda a saber o que podemos fazer para Deus ouvir nossas orações. Veja o que ela diz a respeito disso.
O que podemos fazer para Deus ouvir nossas orações? Já entendemos até aqui que Deus é o ouvinte de orações. Salmos 65, verso 2. Nós podemos falar com Ele em qualquer lugar e a qualquer hora, em voz alta ou em silêncio. Deus quer que você, eu, todos nós, o chamemos de Pai. E Ele realmente é o melhor Pai que nós podemos ter. Por amor, Deus nos ensina a orar do jeito certo, para que Ele possa responder nossas orações. Ore a Deus em nome de Jesus. Jesus sempre deixou claro que Deus quer que oremos a Ele não através de imagens, de santos, de anjos ou de nossos antepassados, mas em nome de Jesus Cristo. Quando nós oramos a Deus em nome de Jesus, nós reconhecemos que Deus ouve nossas orações por causa do que Jesus fez por nós. Jesus disse: "Ninguém vem ao Pai senão por mim." Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Princípio bíblico, João, capítulo 16, versículo 23. Se pedirem ao Pai qualquer coisa em meu nome, Ele a dará a vocês. Fale de coração. Quando oramos a Deus, precisamos falar com Ele igual um filho fala com um pai amoroso. Em vez de orar repetindo palavras decoradas ou lendo de um livro de orações, nós precisamos orar a Ele com respeito e de coração. Princípio bíblico. Salmo 62, verso 8. Derramem o coração diante dele. Ore de acordo com a vontade de Deus. Deus nos diz, através da Bíblia, o que Ele vai fazer por nós e o que nós devemos fazer para Ele. Se queremos que nossas orações sejam aceitas por Deus, precisamos orar segundo a vontade dEle. Para conseguir fazer isso, temos que estudar a Bíblia para conhecer bem a Deus. Assim, nossas orações vão ser ouvidas por Ele. Princípio bíblico. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Não importa o que peçamos, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Sobre o que podemos orar? Ore a Deus pedindo o que você precisa. Nós podemos orar a Deus pedindo para termos o que comer, o que vestir e onde morar. Nós também podemos orar pedindo sabedoria para tomar boas decisões e força para enfrentar os desafios. Podemos pedir mais fé, o perdão de Deus e a ajuda dele. Podemos orar também por outras pessoas. Pais amorosos ficam muito felizes quando seus filhos se dão bem uns com os outros e se amam. Deus também quer que os filhos dele aqui na terra se preocupem uns com os outros. Nós podemos orar pela nossa família, nosso marido ou esposa, nossos filhos e nossos amigos. O discípulo Tiago escreveu: "Orem uns pelos outros." Tiago, capítulo 5, versículo 16. Ore para agradecer pelo que você tem. A Bíblia fala o seguinte sobre o nosso Criador: Ele demonstrou sua bondade dando-lhes chuvas do céu e épocas de colheita abundante, satisfazendo-os com alimentos e enchendo seu coração de alegria. Se pararmos para pensar em tudo que Deus tem feito por nós, vamos querer agradecer a Ele sempre em oração. E é claro que nós também devemos mostrar nossa gratidão obedecendo a Deus. Tenha paciência e continue orando. Às vezes, pode ser que você fique desanimado por não receber logo uma resposta às suas orações.
Será que isso quer dizer que Deus não se importa com você? De jeito nenhum. Na verdade, a Bíblia mostra que o que precisamos fazer é continuar orando sempre. Quando estudamos sinceramente a Bíblia e vemos ali as orações de alguns servos leais de Deus, isso nos conforta e também fortalece no nosso íntimo as palavras que o salmista no Salmo 10, verso 17 disse: Tu ouvirás o pedido dos mansos, ó Deus, fortalecerás seu coração e lhes darás muita atenção. Com certeza, temos excelentes razões para continuar orando. Na Bíblia, podemos encontrar muitas orações feitas por outra pessoa, Jesus. Com certeza, a mais conhecida é a oração que ele ensinou a seus discípulos, a oração do Pai Nosso. O que podemos aprender sobre essa oração? No Sermão do Monte, Jesus ensinou aos seus discípulos uma oração modelo, conhecida hoje como oração do Pai Nosso. E encontramos isso no livro bíblico de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 2 a 4. Desde então, essa oração se tornou tão conhecida que muitas pessoas decoram e repetem essa oração palavra por palavra. Será que era isso que Jesus queria ao ensinar essa oração? Pelo que já vimos até aqui, é claro que não. Até porque, um pouco antes, naquele mesmo sermão, Jesus disse para seus discípulos não repetirem as mesmas palavras quando fossem orar. Na verdade, Jesus estava ensinando a seus discípulos para quem eles deveriam orar e sobre o que orar. Vamos ver o que podemos aprender com essa oração. Pai nosso, que estais nos céus. Nós devemos orar só a Deus e a mais ninguém. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus precisa ser respeitado e visto como sagrado. Venha o teu reino. O reino de Deus é um governo no céu. Jesus é o rei desse reino. Em breve, esse reino vai governar a terra inteira. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. A vontade de Deus é que os humanos vivam para sempre na terra em paz e segurança. Dai-nos hoje o nosso pão para esse dia. Deus é quem nos dá tudo o que precisamos para viver. Perdoa-nos as nossas dívidas. Todos nós erramos, muitas vezes, e precisamos do perdão de Deus. Lembrar desses pontos vai ajudar você a fazer orações mais profundas e pessoais. Orações assim, com muita certeza, agradam a Deus. Ficou claro para nós, nessa consideração breve que fizemos, que Deus não responde a todas as orações se essas orações não estiverem em harmonia com a vontade dele e se não forem feitas em nome de Jesus. No terceiro e último episódio dessa microsérie, vamos responder como você pode orar para Deus responder suas orações. Com certeza será muito importante darmos atenção ao que essa resposta trará para todos nós. Por hoje ficamos por aqui. Esperamos que o que nós consideramos nesses 2 últimos episódios possam ajudá-lo a ampliar o seu conhecimento sobre a oração e sobre a Bíblia de forma geral, e que isso também lhe permita ampliar o seu entendimento sobre a pessoa de Deus. Se entende que esse tipo de conteúdo é útil para a sua família e amigos, fique à vontade para compartilhá-lo. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Se ainda não é inscrito, considere de coração se inscrever e não se esqueça de acionar as notificações para não perder os nossos próximos conteúdos. Aceite nossos votos de prosperidade espiritual e fique sempre com o nosso Deus.